para a nossa mensagem de hoje. Quero que vocês vejam comigo no capítulo 21 de Lucas. O capítulo 21 de Lucas está no terceiro livro do Novo Testamento, começando no versículo 7, e perguntaram-lhe, dizendo, Mestre, mas quando serão estas coisas? E que sinal haverá quando estas coisas estiverem para acontecer? E ele disse, acautelai-vos, para que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e o tempo está próximo. Não vades, pois, após eles. Mas, quando ouvirdes de guerras e tumultos, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro. Mas o fim não será logo. Então disse-lhes, levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino. E haverá grandes terremotos em vários lugares, e fomes e pestes. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas antes de todas estas coisas, lançarão as mãos sobre vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, conduzindo-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Os discípulos haviam perguntado, quando será o fim do mundo? Qual será o sinal da tua vinda? Eles acreditavam que Jesus Cristo viria novamente e que haveria o fim de uma era. Não o fim da Terra nem do mundo como pensamos, mas do cosmos, o sistema mundial dominado pelo mal. Há um versículo peculiar, um dos menores da Bíblia, mulher de Ló. Esse é o meu texto para esta noite. Mas por que Jesus diria algo assim? Pedro, em sua epístola, nos lembra que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão, e a terra e as obras que nela se queimarão. Vamos voltar e estudar o porquê de Jesus ter dito, lembrai-vos da mulher de Ló. Tudo começou com Abraão. Abraão foi chamado por Deus, era amigo de Deus, um grande homem de fé. Quando Deus lhe pediu que levasse seu único filho, Isaque, ao monte Moriá como sacrifício, Abraão obedeceu. Mas, no último momento, Deus poupou Isaque, pois estava testando Abraão para ver o quanto ele realmente o amava e obedecia. Abraão viajou por todo o Oriente Médio, desde Ur, perto do atual território do Iraque e Irã, até Canaã, descendo ao Egito e retornando a Betel. Ele se tornou muito rico, possuindo grandes rebanhos de gado e ovelhas. Mas há um perigo nos bens e na prosperidade. A riqueza frequentemente traz pobreza espiritual. No entanto, Abraão corrigiu suas falhas e Deus o perdoou. Ló, sobrinho de Abraão, também se tornou rico. Decidiram se separar porque seus servos estavam brigando entre si. Abraão disse a Ló, se você quiser ir para a direita, vá, e eu irei para a esquerda. Se quiser ir para a esquerda, eu irei para a direita. Você escolhe. Ló olhou para as bem irrigadas planícies do Jordão e escolheu Sodoma. Sodoma era uma cidade perversa. Ezequiel descreve sua iniquidade. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, o orgulho, fartura de pão e abundância de ociosidade. Mas não fortaleceram a mão dos pobres e necessitados. Ezequiel 16:49. Eles eram altivos, cometeram abominações diante de Deus e ignoraram os necessitados. Muitas vezes, também ignoramos os necessitados, aqueles que sofrem fome na África, ou até mesmo pessoas ao nosso redor que precisam de ajuda. Jesus nos alerta. Como aconteceu nos dias de Ló, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Lucas 17:28-30. Ele ensinou que sua volta está próxima. Embora ninguém saiba o dia ou a hora, ele nos deixou sinais. O Oriente Médio está em turbulência. Há pestilências, terrorismo e nações se preparando para a guerra. Todos esses são sinais da iminente volta de Cristo. Os moradores de Sodoma tinham uma falsa sensação de segurança, assim como muitos hoje confiam em seu poder econômico e militar. Mas Isaías 31:1 nos adverte. Ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda e confiam em cavalos, mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. O povo de Sodoma estava ocupado demais para Deus. Assim como hoje, estamos tão ocupados com nossos trabalhos, estudos e prazeres que não damos a Deus o primeiro lugar em nossas vidas. Mas Ele quer ser o Senhor de nossas vidas. O problema do mundo pode ser resumido em uma palavra: pecado. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus.
O pecado nos separa de Deus e nos impede de encontrar o verdadeiro propósito da vida. Ló era infeliz em Sodoma, pois tinha um pé no mundo e outro no reino de Deus. Muitos de nós somos assim. Temos uma aparência religiosa, mas nossos corações ainda estão no mundo. Talvez nunca tenhamos verdadeiramente nos rendido a Cristo, mas hoje pode ser a sua noite de decisão. Deus advertiu Sodoma e enviou mensageiros para alertar a família de Ló. Mas a esposa de Ló não creu. Ela olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Lembrem-se, ela era esposa do sobrinho de Abraão e conhecia o poder de Deus. No entanto, um casamento errado a afastou da fé verdadeira. Seu pecado pode parecer pequeno, apenas olhar para trás, mas revelava anos de incredulidade e rebeldia contra Deus. Seu coração ainda estava em Sodoma. Ela estava quase salva. Estavam na entrada da cidade de refúgio, mas, naquele momento, ela olhou para trás. Como o rei Agripa, que quase foi persuadido por Paulo, Atos 26, 28. Ela estava perto da salvação, mas perdeu sua chance. Cristo é o nosso refúgio. Ele morreu na cruz para que nossos pecados fossem perdoados. Na cruz, ele levou sobre si o juízo que nós merecíamos. Lembre-se da mulher de Ló. A ela foi oferecida a salvação, mas recusou. Deus nunca julga sem antes advertir. Hoje, ele nos dá mais uma chance. Você tomará a sua decisão por Cristo hoje. Ele escolheu ir para Sodoma. Sodoma era uma cidade perversa. Imagine tudo o que vem à sua mente quando você pensa em Wall Street, Las Vegas, Soho em Londres, Epernbach em Hamburgo ou o bairro da Luz Vermelha de Amsterdã. Reúna tudo isso em uma só imagem, e você terá uma ideia do que Sodoma era naquela época. O profeta Ezequiel certa vez disse: "Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, o orgulho." Sodoma era extremamente orgulhosa. Eles excluíram Deus, estavam cheios de si mesmos e das coisas que haviam conquistado. O texto continua: estavam cheios de pão e com abundância de ociosidade, tanto ela como suas filhas. Em outras palavras, tinham tudo o que precisavam para viver com lazer e conforto. No entanto, não fortaleceram a mão dos pobres e necessitados. Ignoraram os necessitados, os oprimidos e os marginalizados. Muitas vezes, nós também ignoramos os necessitados. Ignoramos pessoas de outras raças, aqueles que sofrem com a fome na África. Ou talvez não os ignoremos completamente, mas não fazemos o suficiente. Não tanto quanto poderíamos fazer. E Deus nos responsabilizará por isso. Eles eram altivos e cometeram abominações diante de Deus. Eram orgulhosos, soberbos, ricos e tinham tudo, mas negligenciaram os pobres e os oprimidos. Então Deus disse: o julgamento virá. Em Lucas 17, lemos: como aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Ouçam isso: assim como nos dias de Sodoma, assim também serão os dias que antecederão a volta de Cristo. Sim, eu acredito que a Bíblia ensina, em mais de 300 passagens no Novo Testamento, que Jesus Cristo voltará. Essa é a esperança que pulsa no coração de todo verdadeiro crente. Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ele está vivo. Está à direita de Deus Pai e voltará. Agora, não me perguntem quando, porque eu não sei. Ele disse aos discípulos: não tentem adivinhar o dia ou a hora. Não especulem. Nós não sabemos. Mas ele nos deixou certos sinais. E ao que parece, esses sinais estão se alinhando talvez pela primeira vez na história. Desde que ele os mencionou, todos os sinais parecem estar presentes, indicando que a vinda do Senhor está próxima. Não sabemos com certeza, mas parece que sim. Uma das coisas que ele disse foi que o Oriente Médio estaria em turbulência. Ele falou sobre pestilências. Vejam tudo o que está acontecendo com as doenças. Ele disse que o mundo inteiro estaria em tumulto. Observem o terrorismo no mundo. Os enormes investimentos em armas e exércitos ao redor do globo. Todas essas coisas são sinais de que a vinda do Senhor está próxima. Por quê? Veja, o mundo se destruiria se Deus não interviesse. Mas acredito que a Bíblia ensina que Deus tem outros planos para a humanidade.
Eu acredito que Cristo voltará e que o reino de Deus triunfará. E aqueles de nós que conhecem a Cristo e têm o reino de Deus dentro de si reinarão com Ele. Estou ansioso por aquele dia em que Ele voltará. Ele disse: 2 estarão numa cama. Um será levado e o outro será deixado. 2 podem estar voando em um avião. Um será levado e o outro deixado. O caminho para o Armagedon é semelhante ao caminho para a destruição de Sodoma. Jesus disse: agora observem, eles tinham uma falsa sensação de segurança. Nós também temos uma falsa sensação de segurança. Confiamos em nossa força econômica e em nosso poderio militar. Mas tudo isso pode desaparecer num instante. Isaías 31:1 diz: ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que confiam em cavalos e colocam sua esperança em carros de guerra, mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Eles não olhavam para Deus. Nós não buscamos ao Senhor. Confiamos em outras coisas, em nosso dinheiro, em nosso poder militar, mas essas coisas não nos salvarão. Precisamos de Deus. Precisamos buscar ao Senhor. É isso que Isaías estava dizendo. Além da falsa sensação de segurança, eles estavam envolvidos em prazeres pecaminosos. Haviam se tornado insaciáveis. Nós também somos assim. A Bíblia adverte: o triunfo dos ímpios é curto, e a alegria do hipócrita dura apenas um momento. A Bíblia diz em Provérbios 14: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Parece certo seguir por esse caminho, mas o fim é a morte. A Escritura diz que o povo de Sodoma estava ocupado demais para Deus. Estavam muito preocupados em ganhar a vida e desfrutar seus prazeres para dedicar algum tempo a Deus. Assim somos nós. Não damos a Deus o primeiro lugar em nossas vidas. Deus não exige de nós um sistema legalista, mas Ele exige o primeiro lugar em nossas vidas. Ele quer ser o Senhor que se assenta no trono do nosso coração, que controla e governa nossa vida. Foi por isso que Ele enviou seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz e derramar seu sangue, para que nossos pecados fossem perdoados. Porque veja, o problema do mundo hoje pode ser resumido em uma palavra: pecado. A Bíblia diz: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Somos todos pecadores. Nascemos no pecado. Somos pecadores por escolha e pecadores por prática. Esse pecado nos separa de Deus. Você pode buscar prazeres e diversões, mas eles não satisfazem. Algo lá no fundo clama por algo mais. Esses prazeres não resolvem os problemas do seu lar. Não resolvem o problema do desemprego. Algo está fora de equilíbrio. Algo está errado. Eles também eram culpados de idolatria. Idolatria é o pecado que Deus mais odeia. Esse também é o pecado do mundo ocidental hoje. Na verdade, é o pecado do mundo inteiro. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram coisas criadas em lugar do Criador. Qualquer coisa em sua vida que ocupe o lugar de Deus torna-se o seu Deus. Qualquer coisa que domine seus pensamentos e tome mais do seu tempo do que o Deus vivo torna-se o seu Deus. Agora, no meio de tudo isso, em Sodoma vivia Ló. Ele havia escolhido Sodoma como seu lar, e as Escrituras dizem que ele era infeliz e estava atormentado. O problema de Ló era que ele tinha um pé no reino de Deus e o outro no mundo pecaminoso. Ele estava preso entre os dois. Ele não era feliz no mundo pecaminoso e também não era feliz no reino de Deus. Muitos de vocês são assim. Frequentam a igreja, são membros de uma igreja, acreditam em Deus com a cabeça, às vezes leem a Bíblia e têm uma aparência religiosa. Mas, lá no fundo, sabem que seus corações pertencem ao mundo, a este sistema dominado pelo mal. Nesta noite, está a sua oportunidade de compromisso. Nós temos esperança em Cristo. Um novo mundo está para nascer. Um novo céu e uma nova terra. E nós faremos parte disso, porque estamos no seu reino. Jeremias chorou por Jerusalém porque viu que o julgamento estava chegando. Ele foi chamado de o profeta chorão. Jesus chorou por Jerusalém 700 anos depois e disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu ajuntar teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e não quisestes. Agora, o julgamento está vindo sobre ti. 2 mensageiros foram enviados para alertá-los, mas a esposa de Ló não acreditou.
Ló, por outro lado, acreditei. Os mensageiros avisaram a esposa de Ló, dizendo-lhe para não olhar para trás, mas ela não creu. Ela olhou para trás e se transformou em uma estátua de sal, exatamente como fora avisada. A ira de Deus foi derramada sobre Sodoma. Assim como Abraão sabia que isso estava a acontecer, ele orou e disse: Senhor, se encontrares 50 pessoas justas em Sodoma, pouparás as cidades. Abraão continuou, perguntou: e se for 45, 30, 20 ou 10? E Deus respondeu: sim. Mas não havia nem sequer 10 pessoas justas, comprometidas com Deus. Assim, o Júlio. Agora, qual é a lição que vamos aprender com essa história da esposa de Ló? Jesus disse isso primeiro para que nos lembremos de que ela era a esposa do sobrinho de Abraão. Ela viveu na tenda de Abraão muitas vezes e viu o poder de Deus. A quem muito é dado, muito será exigido. Em segundo lugar, devemos lembrar que um casamento errado pode causar. Ela era cananeia, e Deus havia proibido o seu povo de se casar com tribos pagas ao redor deles. Quantos homens e mulheres já foram destruídos por casarem-se com a pessoa errada? Por isso, é tão importante buscar uma pessoa que Deus tem para você. Em terceiro lugar, acho que Jesus disse isso para que nos lembremos do pecado dela. Parece um pecado tão pequeno, mas representava algo muito mais profundo. Representava anos de incredulidade, representava rebeldia contra Deus. Em muitas ocasiões, Deus, em sua misericórdia, estava dando a ela outra chance e Deus disse: não olhe para trás, não olhe para Sodoma. Sodoma estava sob o controle do diabo, mas ela não conseguiu evitar. Seu coração ainda estava em Sodoma, mesmo enquanto escapava do julgamento. O pecado dela não parecia tão grande apenas olhar para trás, mas algo mais profundo dentro dela a fez olhar para trás. Em quarto lugar, lembre-se de que ela estava quase salva. Eles estavam no portão de Zoar, a cidade de refúgio. Naquela época, as cidades de refúgio eram locais onde as pessoas podiam correr caso tivessem cometido um crime como homicídio, até que seus casos fossem resolvidos e eles tivessem um julgamento justo. Isso era necessário, porque a justiça muitas vezes era feita com linchamentos ou apedrejamentos instantâneos. Eles estavam bem na entrada de Zoar quando a esposa de Ló olhou para trás e foi naquele momento que ela se transformou numa estátua de sal. Agora a Bíblia diz que a Agripa, o grande rei, ouviu Paulo pregar e ele quase foi persuadido. Mas ele endureceu seu coração. Muitos de vocês estão quase persuadidos de entregar sua vida a Cristo, mas vocês vão arriscar que podem fazer isso sem Ele. Alguns de vocês estão assim. Em quinto lugar, lembre-se de que ela foi oferecida salvação. Cristo é o lugar de salvação e refúgio. Na cruz, Deus derramou seu amor, e nossos pecados foram levados por Cristo. Ele se fez pecado por nós, que não conhecíamos o pecado. Ele levou os nossos pecados, tomou o nosso julgamento e levou o inferno que merecíamos. Quando ele disse: meu Deus, por que me abandonou? Foi porque Deus não olhou para ele, mas para o pecado que ele havia carregado por nossa causa. Ela foi oferecida à salvação. Ela poderia ter sido salva. Isso era o que estavam tentando fazer, levar ela ao lugar seguro. E então, em sexto lugar, lembre-se de que Deus nunca julga sem avisar. Ele sempre avisa. Tivemos uma inundação alguns anos atrás nos Estados Unidos que matou centenas de pessoas em Johnstown, na Pensilvânia, e eles foram de um lado para o outro no vale avisando as pessoas de que a barragem tinha uma rachadura e que poderia quebrar a qualquer momento e pedindo para evacuarem, mas as pessoas não evacuaram. A barragem quebrou uma noite e dezenas de pessoas perderam suas vidas. Mas eles haviam sido avisados. E então, em sétimo lugar, lembre-se de que quando Deus avisa, há perigo em adiar. As Escrituras dizem: prepara-te para encontrar com o teu Deus. Não adie. Quem endurecer o coração, sendo muitas vezes repreendido, será subitamente cortado e sem volta. Venha a Cristo enquanto você pode. Agora é o tempo aceito. Hoje é o dia da salvação. Eu vou pedir que você fuja para o lugar seguro. O único lugar seguro e seguro em todo esse mundo é na cruz de Cristo e no túmulo aberto. Eu vou pedir que você faça algo que vimos milhares de pessoas fazerem esta semana aqui neste estádio e em outros auditórios pelo país. Eu vou pedir que você se levante do seu lugar e digam ao ouvir: eu quero ter certeza de que meus pecados estão perdoados e que eu vou para o céu. Eu quero ter certeza de que estou no reino de Deus. Levante-se e venha. Centenas de vocês, ninguém saindo do estádio, por favor, neste momento santo, enquanto as pessoas já estão vindo aqui.
Em BR Lane vocês sabem que eu vim a Cristo enquanto eles cantaram 2 músicas e eu vim no último verso da última música e eu era líder na minha igreja, líder de jovens. Estou feliz que eles esperaram por mim, nós vamos esperar por você. Deus está falando com você, há uma voz pequena dentro de você que diz que você deve vir. Você vem. Quem está assistindo em outras partes do mundo, levante-se e muitas pessoas se ajoelham ao lado de seus televisores e fazem seus compromissos. Alguns fazem seu compromisso deitados na cama, onde quer que você esteja, pode ser em um bar. Não sei onde você está, mas venha. Esta é a maior decisão que você tomará em toda a sua vida.